Sim, Jair Bolsonaro fez uma live ironizando as normas trabalhistas, defendendo que elas sejam diminuídas e até tirou sarro de banheiro químico. Sim, esse menino é um pouco insano. Eu vou te explicar o que ele falou, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês votaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for a sua primeira vez realmente, eu vou pedir um favor para você já se inscrever, tá? Ajuda a gente a crescer, porque se a gente cresce, a gente leva informação para cada vez mais pessoas. E se você ainda quiser contribuir, do lado de inscrever-se tem o botão Tornar-se Membro, R$ 7,99 por mês, e você não sabe o quanto esse apoio é importante. Estamos fechados? Olha como são as coisas. Jair Bolsonaro fez uma live, ele adora fazer live. Eu não sei se vocês já entenderam qual que é a estratégia. Ele não dá entrevista, né? Então ele não se confronta com jornalistas, ele não chega lá aberto para responder perguntas. Ou ele fala para aqueles puxa-sacos que ficam lá na porta do Palácio da Alvorada, né? Aquele pessoal que só vai para aplaudir, ou então ele faz live. Só que na live ele está falando para os seguidores dele, ele está falando para o eleitorado dele, ele não está falando para o povo brasileiro, né? Fora isso, fora os puxa-sacos e fora a live, ele só vai falar assim se for para SBT, para Record, para essas emissoras que são bem dóceis, que vão fazer entrevista com perguntas todas combinadinhas, né? Não foge desse roteiro. Então ele aproveita uma live dessas e começa a falar os absurdos dele. E ele resolveu ironizar agora a legislação trabalhista. Ele disse que tem que desregulamentar, disse até, olha se pode, que é difícil demais ser patrão no Brasil, o empregado que está reclamando que vá lá ser patrão. Ô, gente, é o sonho de todo empregado ser patrão. As pessoas não têm financiamento, né? As pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, elas não são mais empreendedoras simplesmente porque ela tem espírito empreendedor que aqui não tem. É que lá o cidadão americano tem financiamento, eles têm crédito muito facilitado. Aí as pessoas empreendem. Né? O cara fala, vá ser patrão, como se as pessoas não quisessem, as pessoas adorariam ser, mas elas são obrigadas a entregar pizza de Uber e ainda achar bonito, né? Virou assim o Brasil. Mas ele começou a ironizar o caso de uma plantação de canaúba, que ele estava falando que tinha lá no Pará, e que lá o patrão, o dono da fazenda, foi multado. Olha que absurdo nas palavras dele, porque não tinha banheiro químico para os funcionários. Imagina só, assim ele mesmo disse, o cara tá lá em cima de uma canaúba tirando coco, 100 metros de altura, 45 graus. Aí ele desce e tem um banheiro químico. Aquilo vai estar a 80 graus. Como é que o cara vai lá dentro para fazer o cocô dele? Veja se tem cabimento. Então assim, você não pode colocar na sombra, né? Se tiver lá vai ter que estar no sol. Ele reclamou, ironizou, que essa fazenda, que esse patrão foi multado porque não tinha livro ponto. Quer dizer, é um direito do funcionário. Ele chega, ele registra que ele chegou, ele sai, ele registra que ele saiu, e no futuro, qualquer situação, você tem esse registro para ir na justiça. É bom para o funcionário e é bom para o patrão. Porque se o funcionário alegou, trabalhei, tem tudo registrado lá onde ele assinou. E esse cara não tinha, isso é contra a legislação, ele foi multado. Bolsonaro defende que ele não seja multado, defende que as multas sejam menores. E ele diz assim, é muito difícil ser patrão no Brasil, tem muita regra. Eu acho que ele não sabe o que é regra, porque assim, ele acha que aqui tem regra. Nos Estados Unidos é muito pior. As pessoas têm uma impressão de que assim, nos Estados Unidos vale tudo, né? Então você não tem férias, você não tem 13º, você recebe por hora, todo mundo monta a sua empresa, todo mundo fica bilionário. Não é assim. É muito difícil você ser empreendedor nos Estados Unidos porque você tem muita regra para tudo. E um deslize que você dá, o cara fecha a tua empresa. Não é assim como ele está achando, não, que tem que ter multa baixinha para o cara empreender. A facilidade que o governo dá é ter a linha de crédito. Então, o cidadão americano, ele consegue com bastante facilidade empréstimos a juro baixo. Isso ele consegue. E ainda consegue abater muita coisa do imposto de renda. Mas para operar, tudo é muito rígido. Eu vou dar um exemplo só para você. Entrevista de emprego. Quem já passou por entrevista de emprego sabe o que é. Começa assim, seu nome,
Tá lá no currículo, na frente dele, mas ele te pergunta: idade, casado, tem filhos, mora onde, grau de escolaridade, não sei o quê. Nos Estados Unidos, se você fizer qualquer uma dessas perguntas, o cara fecha a tua empresa. Você toma uma multa monstro. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos você não pode fazer nenhuma pergunta que não seja relativa ao trabalho. Faz ou não faz sentido? Onde você mora é problema seu. O patrão não vai te dar vale transporte e você tem que estar aqui no horário. Só. Ninguém vai perguntar onde você mora, eu quero um cara que more perto aqui para não ter que dar vale transporte para ele. Não existe isso. O cara não vai perguntar se você é casado, não vai perguntar se você tem filho, né? Aqui tem esse negócio, mas se tiver filho, vai ter que sair para cuidar do filho, ou então se tiver uma licença, se o filho ficar doente, vai deixar de vir trabalhar. Não tem isso. Nos Estados Unidos não tem isso. Eu não posso perguntar se uma pessoa é casada, se uma pessoa tem filho. Eu não posso perguntar a idade. Eu não posso perguntar nem assim, grau de escolaridade. Eu preciso que você tenha a necessidade aqui, ó. Eu preciso disso para trabalhar. Você tem isso? Então você é um funcionário regularizado, você tem o seu seguro social registrado lá, você é um funcionário apto para trabalhar? Então eu posso te contratar. Se você não está apto para trabalhar, não adianta perguntar se você tem pós-graduação no exterior, se você fez aquilo, você tem que dar conta. Você vai trabalhar na construção civil, você aguenta carregar peso? Não tem problema, você vai trabalhar. Desde que você seja legal, desde que você esteja tudo regularizado. Fora isso, o cara não vai ficar te perguntando, porque se ele te perguntar, você fecha a empresa dele. Nos Estados Unidos é muito difícil ser patrão. Sabe, é muito difícil. Se um empregado seu sofrer um acidente e você não tiver um seguro, fecha a tua empresa. E não tem choro, e não tem pena. Construção civil, por exemplo, é obrigatório ter seguro. Para ter seguro, é obrigatório que o funcionário seja cidadão legalizado. Esse pessoal que fala que vai para lá, que vai trabalhar ilegal, um monte de profissão não pode trabalhar porque o cara é obrigado a ter um seguro, é obrigado a ter um funcionário legalizado. É muito mais difícil do que essas pessoas pensam, sabe? Então esse discurso, na verdade, não é porque precisa liberar, porque nos países desenvolvidos a legislação não é assim e aqui é muito difícil empreender. Isso é mentira. Não é assim. Esse discurso é para aumentar o lucro do patrão. Porque o patrão brasileiro, ele faz o que a lei manda, sabe? Essas palestras de CEO, não sei se teve na sua empresa, essas palestras bonitas que eles falam, que no seu trabalho tem que ter um lounge para o cara descansar, porque ele volta mais criativo e que ele tem que ter espaço para as próprias ideias e que ele pode propor. Isso é muito bonito na palestra do CEO. Na prática, o que a lei não obriga o patrão a fazer, ele não faz. São raras as empresas que fazem alguma coisa para melhorar para o funcionário, para aumentar a produtividade. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava numa sala, teve uma época, e eu estava trabalhando no período da noite, né? E veio uma ordem lá da diretoria que de noite era para desligar o ar-condicionado da empresa toda. Só que não tinha janela. Então aquilo virava um forno, não dava para ficar dentro, né? Porque se fica fechado há um tempo, você mesmo exala calor, aquilo ficava quente, mas a ordem era desligar. Aí eu logo pensei, o patrão não vai fazer nada para mim. Não adianta eu falar que está quente que eu não consigo trabalhar. O que eu falei? Falei, olha, os computadores ficaram desligando de noite, porque sem ar-condicionado o computador superaquece. Então ele tem um sistema de segurança que ele desliga o computador para proteger o circuito. Então se vocês desligarem o ar, não dá para usar o computador. No outro dia a sala estava geladinha. Fica até a dica para você se está acontecendo uma coisa dessa. Se tirarem alguma coisa importante para você, não adianta você falar para o patrão que você precisa. Você vale muito menos que uma máquina. Você tem que falar que uma máquina precisa para ser atendido. Essa é a mentalidade do patrão brasileiro. Sabe, ele fala assim, se você colocar ar-condicionado aqui, a máquina trabalha melhor. No dia seguinte ele põe. Se você falar, você precisa colocar ar-condicionado aqui para o seu funcionário trabalhar melhor, ele não põe nunca. Assim é o empresário brasileiro. Então quando ele fala assim, não dá para trabalhar, gente, se a lei não obrigar, o cara não vai pôr. Se a lei não obrigar que tem um lugar para o cara fazer refeição, você vai ter que comer de pé no meio do mato, problema seu. O patrão não quer saber, ele não está preocupado com o seu bem-estar.
Infelizmente é assim. Os patrões que não são assim, que obviamente não são todos, mas são raras exceções. São raras, são muito poucas e você sabe. Normalmente o patrão não quer saber. Eu cansei de ver assim, você vai no shopping, é quiosque que está no meio do corredor e você vê a menina ali, ó, abaixadinha, comendo escondido, porque ela não tem um horário para almoçar, não tem um funcionário para revezar com ela, então ela fica ali, ó, no meio do corredor, num quiosque, agachadinha, comendo. E o patrão não está nem aí, ele está preocupado com o bem-estar do funcionário, com a imagem da empresa, ele quer lucro. Ele quer lucro e só. Então nunca acreditem nesse papo, essas conversas furadas que ele falou na live. Ai, mas é muito difícil para o patrão, tadinho do patrão. Tem que diminuir multa, tem que liberar. Se deixar, ele te bota para carregar pedra na cabeça o dia inteiro, não está nem aí. Olha, o máximo que pode carregar é 200 quilos. Ele vai querer que você carregue 200 quilos de pedra na cabeça. Tá? Então não acreditem nessa história. É ridículo você ver um presidente da República que, em vez de defender o cidadão, defende o empresário. O empresário, a parte forte da relação entre o empresário e o funcionário, ele fica do lado do empresário. E já se sabia. Nunca escondeu. Já se sabia. Quem votou, votou sabendo. Então, assim, eu quero que vocês não caiam nessa conversa, porque vem os caras aqui falando, ah, mas tem que liberalizar, tem que flexibilizar. País desenvolvido é muito rígido, tá? É muito rígido o controle que se tem em cima do patrão. O patrão não faz o que quer, não. País sério tem lei e tem regulamentação e é sempre difícil empreender. Sempre. Empreender é sempre difícil, tá? Por isso é que você tem a recompensa, por isso é que você fica rico. Valeu? Um grande abraço para você e eu já fui.